Isaías 43, deixa aberto. Isaías 43, a gente vai ler o versículo 7. Quem está falando aqui é Deus por meio do profeta. E ele vai dizer o seguinte para nós nesse texto: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Um outro texto, por favor, João 14. A gente vai ler o versículo, deixa eu pegar aqui. João 14, versículo 6, é bem conhecido, né? Vai dizer assim para a gente: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós não somos nada sem Ti, e é por isso que a gente clama pela Sua misericórdia. Se Tu queres, salva-nos nessa noite, Pai. Por favor, Pai querido, fala com a gente. Fala mesmo com a gente, Pai. Que tenhamos uma experiência legítima aqui contigo, para que sejamos o que o Senhor quer que sejamos. Então me usa mais uma vez e humildemente te peço, Pai. Porque sem Ti, Pai, o que sai da minha boca só leva para a morte. Mas a Tua palavra é palavra de vida, palavra que salva. Pai querido, seja com aqueles que vieram aqui hoje, talvez te dando uma última chance. Seja com aqueles, Pai, que estão pensando em desistir ou já desistiram. Mas se vieram aqui hoje é porque o Senhor os trouxe aqui. Me ajude a não atrapalhar o que o Senhor quer falar com eles nessa noite, Pai. Seja com nossos amigos que estão nos assistindo pela internet também, que nessa noite de sábado, nessa sexta-feira, eles tenham uma experiência legítima também contigo, por meio da Sua palavra. Pedimos isso crendo mesmo que o Senhor está aqui, não orando de forma automática, mas crendo mesmo que o Senhor nos ouve, e pedimos no nome de Jesus. Amém. Deixa eu deixar aqui um pouquinho o violão. Tudo bem com vocês aqui? Tranquilo? Não fica meio ruim assim de trás não, né? Então tá bom. Tamo junto, meninas. Gente, hoje eu estava naquele parque, qual é o nome daquele parque lá? Trianon. Trianon, né? Pô, foi o maior canseiro, ele falou que era pertinho do hotel, né? Eu estava com a minha bebê. E eu fui a pé, né? Voltei de lá a pé. Foi terrível, gente. Não vi a hora de chegar logo lá no hotel. Mas a gente chegou lá para passear com a nossa filha, né? A minha esposa está aí, amanhã ela vai estar aqui com a minha bebezinha. Mas hoje a gente cansou tanto que a minha bebê, quando chegou lá, apagou. E minha esposa não queria acordar. Na verdade, ela mandou uma mensagem para mim quase agora, dizendo que ela tinha acabado de acordar. Olha quanto tempo. Ficou esgotada mesmo, né? Então, a gente estava ali, brincando e tal. Aí, a minha esposa sentou no banco onde estava um senhor, o Carlos. E eu fiquei ali rodeando, pensei até que estava incomodando, porque a gente estava brincando com uma bexiga, né? E eu falei, vamos sair daqui, filha. Aí brinquei com a minha filha, corri, quando eu olhei, minha esposa estava conversando com ele. Ele estava conversando assim, fazendo gestos grandes, cara meio fechada, tal. Aí, cara, eu fiquei olhando para aquele senhor, falando daquele jeito lá com a minha esposa, né? Brinquei com a minha filha ali, aí sentei, tipo, para dar um toque assim, vamos embora, né? Já estamos aqui mais de uma hora. Só que aí, quando eu sentei, ele estava contando um pouco da vida dele. E o que eu ouvi foi o seguinte, que ele é rico, ele falou, sou rico, né? E tinha cara mesmo, gente rica, porque rico tem cara, né, cara? Tem cara mesmo. Mora bem aqui do lado, aqui, ficou por herança um monte de coisa para mim, sou advogado, fizeram... Eu não entendi muito bem, mas ele falou que fizeram um teste de QI e ele saiu em primeiro lugar aqui na cidade de São Paulo, na época lá dos 70. O cara é fera.
E era mesmo. E pior que era fera mesmo, cara. O cara sabia muito mesmo. Muito inteligente. Só que nessa conversa aí com a minha esposa, ele começou a falar o seguinte: esse negócio de Deus é uma baboseira. Aí minha esposa fez assim, ó. Tipo assim, querendo que eu fale alguma coisa, né, cara? E, poxa, eu de verdade não gosto de entrar nesse tipo de discussão, esse discurso de que meu time está certo e o seu está errado, né? Não serve para isso. A Bíblia não serve para isso. Mas ele continuou insistindo assim e tal. Ele, não, eu respeito todos, não sei vocês, não sei qual é a visão de vocês. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, eu não. Eu olhei o relógio assim, né? Porque, gente, esses assuntos, olha só, o cara começou a citar Nietzsche, Sartre, Platão, Aristóteles. E foi, meu irmão. René Descartes. Falei, caramba, mano, o cara é fera mesmo. E eu orei assim, poxa, Senhor, ele sabe muito mesmo. Um nível cultural muito grande. E geralmente esse povo assim, né? Geralmente esses nossos irmãos, eles têm uma certa autossuficiência. O estudo é maravilhoso, a gente tem que estudar muito mesmo. Mas às vezes gera em nós, inclusive nós, né, pastor, da igreja, gente que estuda, eu gosto muito de estudar, gera em nós uma certa autossuficiência e um menosprezo pelos que sabem menos do que você. E ele falou assim, o que você entende então de Deus? Cara, Deus para mim é indizível. De Deus eu não entendo nada. Eu entendo de mim. E sei que sou mal. Só sei mas eu sei de algumas coisinhas, porque eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que Ele é amor. A Bíblia também diz que Ele é perdão, é vida. Diz que Ele me ama como eu sou e não como eu deveria ser. Diz que Ele não me causou mal, apesar de eu ter feito mal. Então, essas coisas assim, eu percebo isso também na minha vida, o quanto Ele é bom comigo. Tal. Ele, não, mas aí você acredita na Bíblia? A Bíblia é uma mentirada. Aí eu tentava entrar, ele começava, eu falei, nossa, cara, não vou conseguir, né? Não vou falar nada aqui. Aí quando eu tentava falar, ele já cortava discordando. Tchau. Eu falei, poxa, ele não está nem aí, né? Aí ele começou a explicar, por exemplo, ele falou, esses filósofos dizem para a gente o seguinte, que a vida é para você aproveitar e o final é morte mesmo. Ele começou a citar, né? E todos esses que ele citou, o final é morte. Eu falei, pô, e você acha legal isso daí? Ele falou, não, mas eu me contento, aproveita a vida o máximo possível, eu sei que o final é a morte. Eu falei, mas você sabe que esses caras que tu acredita é homem também, né? Você falou que Jesus é homem, certo? Aí ele falou assim, sim, são homens também, teoria deles. Eu falei, cara, eu gosto mais da teoria de Jesus então, mano. Porque na teoria de Jesus a morte não dá a última palavra. Ele, mas isso é um conto de fadas. Aí eu, como é que você acredita então? Ele, acredito no Big Bang, da explosão, né? Mas explodiu do quê? Ele, porque teve os meteoros, mas o meteoro veio de onde? Pô, você não concorda comigo também que esse negócio é meio conto de fadas também? Uma explosão do nada e tudo agora fica organizado? Ele, uma teoria também, né? Tal. Não, mas na Bíblia eu não acredito não, a Bíblia é maior baboseira, maior mentirada. E assim, cara, ele começou a fazer algumas perguntas, de onde vem Deus, por exemplo? Eu falo, poxa, você tem essa resposta? Alguém aqui tem essa resposta aí? Poderia inventar um monte de coisa, mas eu falei, não sei, cara, não sei não. Eu falei, eu creio, a Bíblia diz que Ele é eterno, eu creio na Bíblia, já te falei, né? Mas a Bíblia, mas é nela que eu acredito, então eu acredito que Ele é eterno mesmo. Não é muito conto de fadas? É surreal, para mim também, esse negócio de existir sempre, né? A gente está preso a essa coisa de criar, de tempo, e Deus não está preso a esse negócio, não, Ele sempre existiu, isso é louco, né? Ele falou, é louco, eu falei, igualzinho essa teoria aí que o negócio explode e fica tudo organizado.
Mas a gente bateu um papo assim, cara, ele falou, desculpa te ofender e tal, você não ficou magoado comigo? Eu falei, de maneira nenhuma, irmão, você é meu irmão. Ele, nisso eu acredito, que nós somos irmãos, somos todos humanos. Eu falei, então, você é meu irmão, então, se você está bem, eu estou também, se você está mal, eu estou também. A Bíblia diz que nós fomos feitos para ser isso, Então, quando um chora, o rosto de todo mundo molha, quando um sorri, o rosto de todo mundo se alarga. Ele falou, isso aí eu concordo também. Eu falei, as coisas não seriam bem melhores assim? Ele falou, Eu falei, algum dos seus filósofos já falou isso? Ele falou, não. Eu falei, então, Jesus falou esse negócio aí já, cara, pra gente. Eu falei, Jesus já falou isso pra gente. Agora, ele está com 71 anos e o jeito que ele falou é mais ou menos do jeito que aquela menina ali estava falando. Ele estava discordando, mas, na verdade, nessa busca, está no final da vida, solteiro, nunca casou. Sabe por que não casou? Adivinha? Porque nunca achou uma mulher tão inteligente quanto ele. Olha aí. Inteligência que exclui não é inteligência de sabedoria de Deus. Porque a sabedoria, a inteligência que vem de Deus, inclui, coopera, não divide, não faz guerra, mas faz unidade, união, faz bem. Então aí a gente conversou um monte de coisa sobre moral e tal. Ele falou, não, mas ninguém merece nada, ninguém merece a morte. Eu falei, mas você já mentiu? Já? Eu falei, então, né, cara? Então você acha que é legal mentir? Eu não gostaria que mentisse para mim. Então, pensa aí direitinho, né? E discutimos algumas coisas ali, né? Mas o que eu achei interessante, porque o tema que eu escolhi, né, o sentido da vida, eu fiquei pensando nisso, estudando isso, pesquisando a semana toda sobre isso. E nessa conversa nossa já foi suficiente para chegar aqui e contar para vocês, por exemplo, o que os filósofos pensam. A maioria deles, que a vida não tem sentido mesmo, que a vida não tem propósito, que no final é morte. Inclusive a biologia vai dizer o seguinte para nós, que a gente nasce, cresce. Olha só que coisa ruim, né, cara? Pô, amo minha família. Nossa, eu gosto tanto de estar vivo. Então, cara, sem propósito, não. Eu prefiro acreditar num Deus que nos criou com um propósito. Porque tudo que é criado com um propósito, sim ou não? Sim, então eu acredito assim. Eu acredito mesmo na Bíblia. E acredito que Deus nos criou com um propósito. E nós lemos no texto, por exemplo, nesse texto de Isaías 43, o Deus vai dizer para a gente, por meio do profeta, que nós fomos criados para a glória de Deus. Para a glória dele. Por exemplo, a lâmpada foi feita para quê? Para iluminar. Se a lâmpada não está iluminando, perdeu o propósito para o qual foi criada. Inútil. Não serve para nada. Vida que não tem propósito é vida inútil. Na verdade, a Bíblia vai chamar isso de não vida. Porque se eu não tenho propósito algum, se o propósito é morte, você não está aproveitando a vida, você está aproveitando a morte. Você está passando por aí, sem propósito, sem objetivo. E é nisso que uma grande parte do mundo acredita. E não tem como ser feliz assim. O cara busca por felicidade. Como ser feliz sabendo que, poxa, vai acabar tudo? Para mim não faz sentido. E para a Bíblia também não. Na verdade, para a Bíblia, não faz sentido felicidade sem Deus. Porque a Bíblia, Jesus vai dizer o seguinte, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem uma música do Novo Tom, um grupo da igreja, que foi o Arraiz que compôs, e é linda, ela vai dizer assim, olha, Ele é, eu acho que tudo que Ele oferece, Ele é, né? E é verdade mesmo. Por exemplo, se você perguntasse para Deus, qual o sentido da vida? Ele gosta de responder com pergunta. Ele responderia, para você, quando a vida faz sentido? Aí você, para mim a vida faria sentido se eu tivesse felicidade. Ele responderia, prazer, felicidade. O que mais você acha que precisa para a sua vida fazer sentido? Aí você, eu acho que se eu tivesse paz, minha vida faria sentido. Ele responderia, prazer, eu sou a paz. Tem mais alguma coisa assim que você acha que faria a sua vida fazer sentido? Aí ele, se eu tivesse muito amor. Ele, aqui, sou amor, pô. Está aqui, eu sou amor. Então a gente tenta buscar, veja bem, a gente luta para ter coisas para ser feliz.
a gente busca um monte de coisa para ter mais amor e paz. Só que a gente está correndo ao contrário disso, porque a paz, o amor e a felicidade só é possível em Deus. Ah, porque eu quero ter uma vida plena. Ah, Jesus fala, não, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Isso só é possível em Deus. E por que só é possível em Deus? Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus é vida. E se você acredita na Bíblia, se Deus é vida, se eu me desconecto, se eu saio de Deus, eu estou saindo da vida. E o que acontece se eu saio da vida? Morro. E é por isso que o salário do pecado é a morte. Não é porque o pecado é transgressão da lei, isso são pecados, coisas que você pratica. Isso já é resultado de uma outra coisa que acontece antes, que é essa separação de Deus. Pecado, na essência, é quando eu me separo de Deus. E por que eu morro? Porque, naturalmente, se eu me separo de Deus, que é a vida, caio na morte. Morte é a ausência de Deus. Morte Deus não criou. A morte é a ausência dele. E agora Jesus vai dizer o seguinte, lá em João 10:10. Vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, plenamente, completamente. Mas por que a gente precisa dessa vida? Paulo vai dizer, porque vocês estão mortos. Vocês estavam mortos. Porque quando nós nos separamos de Deus, de fato morremos. Mas Jesus não nos deixou na morte. Apesar de termos rompido com Deus, Deus nunca rompeu conosco. Então Ele veio para nos dar vida. E o que é nos dar vida? É nos levar de volta para si mesmo. É nos reconciliar com a Trindade. É nos reconciliar com a família Deus. Porque se o problema da morte foi que eu saí de Deus, o que Ele está querendo dizer quando diz que veio para me dar vida? Nos levar de volta para si mesmo, nos levar de volta para o nosso lugar de origem. E o nosso lugar de origem, irmãos, não é um lugar geográfico. O nosso lugar é alguém. Lá em Lucas 15, Jesus vai deixar isso bem claro. Ele vai dizer o seguinte: a mulher perdeu a moeda. Tudo ficou desarmonizado. Mas aí agora a mulher recupera a moeda, tudo fica em harmonia. Não é que a moeda voltou para a igreja ou para algum lugar geograficamente falando, ela voltou para a mulher, para o seu lugar de origem. A ovelha saiu do pastor, e quando volta para o pastor, tudo fica completo. A ovelha voltou para o seu lugar de origem. O filho pródigo vai embora. E a Bíblia, geralmente, quando a gente lê, a gente diz que ele voltou, né? Mas fica meio contraditório, porque o final da parábola do filho pródigo vai dizer o seguinte, porque ele estava morto e reviveu. Viu essa coisa de morto? Ele não estava morto. Estava morto porque estava longe do pai. Estava morto porque saiu do pai. Aí estava morto e reviveu. Quando reviveu? Quando estava de novo no pai. Então, a Bíblia diz, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas ele não voltou? Por que não dizer que ele foi encontrado? Que ele se encontrou? Porque quando o filho voltou para casa, voltou com pensamento de escravo. Vou trabalhar para o pai, para que o pai me aceite. Voltou com roupa de escravo, voltou sujo. Mas o pai encontra ele no meio do caminho. Você lembra? O pai corre na direção dele. E quando o pai o encontra ele sujo, com roupa de escravo. Mas o pai não deixa ele assim. Então o pai encontra ele assim, sujo, imundo, e tira daquela sujeira o filho de novo. Ele tira de toda aquela sujeira, ele traz de volta o filho e coloca nele sandália de filho, roupa de filho, da festa de filho. Então é o pai que encontra. A nossa busca por sentido é meio que equivocada, porque, de acordo com a palavra, a gente não encontra o sentido, é o sentido que nos encontra. Porque se o sentido, como diz Paulo, o viver é Cristo, se o sentido é Cristo, e a Bíblia diz que depois do Éden, depois de Adão, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem, se o sentido é Cristo, não é a gente que encontra o sentido, é Ele que nos encontra. A gente nunca dá o primeiro passo. Nós reagimos ao que Ele faz na nossa vida.
O sentido da vida, meus irmãos, de acordo com a palavra, é Cristo. Na verdade, vida só é possível em Jesus Cristo. Sem Cristo, essa vida que a gente leva é mais morte. E Agostinho vai dizer o seguinte: essa vida sem Cristo é uma vida mortal. E ele diz: eu não quero vida mortal, eu quero uma morte vital. Eu quero uma morte que me leva para a vida, uma morte que me dá vida plena, vida completa. Agostinho também vai dizer o seguinte para nós: que o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em Deus. Mas a gente fica buscando em um monte de lugares. A gente busca nos bens, no status, a gente busca no trabalho, na inteligência, nos filósofos, em Darwin, mas a gente continua vazio, confuso, perdido. Eu já usei essa ilustração aqui. É assim: se você pega um peixe e coloca ele na areia, ele fica feliz, sim ou não? R$1 milhão para o peixe, ele vai ficar feliz? 2 milhões, uma casa, uma revista da Playfish, um iPhone 7, não vai ficar feliz. Não vai. Porque peixe, irmãos, foi feito para a água. Qual o propósito do peixe? Foi feito para a água, para nadar. Enquanto ele não estiver vivendo o que ele foi feito para ser, ou que ele foi feito para viver, ou enquanto ele não estiver vivendo a vida que ele foi feita para viver, ele foi feito para viver, ele vai ficar agonizando na areia, torcendo para alguém jogar ele de volta para o lugar onde ele foi feito. Ser humano foi feito para Deus, e enquanto a gente não está em Deus, a gente pode ter tudo, ser o cara mais inteligente do mundo, a gente vai continuar agonizando na areia desse mundo. Alguns tentam buscar a solução na igreja, mas, por mais doloroso que isso seja, a solução não está na igreja também. A igreja não é a solução do seu problema. Se fosse, todo mundo que está aqui que se diz ser cristão, já estaria vivendo uma vida de cristão. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, mas nunca disse quem está na igreja é nova criatura. Então, estar na igreja, irmãos, não é o mesmo que estar em Cristo. Porque é capaz de você estar aqui nessa igreja, nasceu na igreja e continua agonizando na areia desse mundo vazio e busca na pornografia, busca passar mais tempo no Facebook do que com Jesus. Busque em tudo, menos em Jesus Cristo. Eu estou há 10 anos na igreja e durante 7 anos eu tive uma experiência com Deus mais de medo e de culpa do que uma experiência verdadeira. Então eu mentia para as pessoas e também tentava mentir para Deus. Só que de 3 anos para cá, eu acho que o sentido começou a me encontrar. E eu não sou mais o mesmo Jefferson de 3 anos, de 2 anos, nem de 1 ano atrás. E amanhã eu também não quero mais ser o mesmo Jefferson de hoje. Então, olha, eu fiquei na igreja esse tempo todo, mas não tinha uma experiência legítima. E hoje eu acho que eu tenho alguma experiência com Deus. Então, estar na igreja, irmãos, não é a mesma coisa que estar em Cristo. Saber da Bíblia não é a mesma coisa que conhecer o dono dela. Então, a igreja não é a solução do seu problema. Igreja é o que nos tornamos quando estamos em Cristo Jesus. Igreja é o que nos tornamos quando o sentido nos encontra. Então, tem muita gente que está na igreja. Eu, por exemplo, eu já estou cansado de ser cantor de igreja, de ser líder de igreja, de ser gente de igreja. Eu quero ser gente que é igreja o tempo todo, quando eu estou no trânsito, quando eu estou no trabalho, no futebol. Quando eu estou aqui no púlpito, que é uma guerra, para não fazer o que agrada, para não fazer vocês me acharem legal. É uma guerra, não manipulá-los, por exemplo. É uma guerra. Então, irmãos, eu quero ser gente que é igreja o tempo todo. E isso só é possível quando o sentido da vida nos encontrar. Quando Deus nos encontrar.
O jovem rico chega para Jesus e diz para ele o seguinte: como é que eu faço para ter vida eterna? Jesus: você conhece os mandamentos, não conhece? Sim, eu obedeço desde pequenininho. Então agora vende tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres e vem comigo, eu sou a vida. Só que ele não acreditou. O cara estava na igreja um tempão, mas continuava vazio, e foi embora triste, vazio. Hoje, mais uma vez, meus irmãos, Jesus está se apresentando para nós, porque você não pode escolher Jesus se ele não se apresentar para ser escolhido, já que não há quem busque a Deus. Então, mais uma vez, ele está se dando, se oferecendo para mim e para você, se oferecendo para que tenhamos vida plena, para que estejamos nele, mais do que estejamos na igreja, para que estejamos nele, e estejamos nele o tempo todo. Hoje ele está se oferecendo, na verdade ele sempre se oferece, ele está sempre dando o primeiro passo. Hoje o galo cantou para você mais uma vez, e você está aqui de novo, e Jesus está te dando mais uma chance. Até quando você vai fugir? Até quando você vai buscar sentido em coisas que não têm sentido, ou em coisas que não faz sentido? Até quando você vai procurar felicidade onde não tem? Até quando você vai procurar paz onde não tem? Porque esses atributos é de Deus, é Ele. Tem outro carinha na Bíblia, o pastor citou ele, o nome dele é Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia fala pouco dele, mas fala que ele era publicano, cobrador de imposto, e isso para nós já é uma grande informação. Por que uma grande informação? Porque publicano é o Zaqueu, e ele era judeu, e ele se corrompeu na busca por sentido, buscando por algo que pudesse completá-lo, e traiu o seu povo por causa de dinheiro fácil. Só que você sabe que isso não foi suficiente para ele, porque se fosse suficiente, ele não estaria subindo numa árvore para ver o Jesus que se apresenta como solução, como vida. Zaqueu estava à margem da sociedade, né? Porque o publicano era assim. Se ele quisesse ter algum relacionamento, teria que ser gente como ele. Só que os líderes da igreja da época não aceitavam esse tipo de gente da igreja, nem sentava com essa gente. Mas aí Jesus cresceu muito ali no ministério, muita gente passou a segui-lo, e ele ficou conhecido como esse rabino que aceita prostituta, que aceita publicano. Inclusive tinha um publicano na equipe dele, que era Mateus. Eu não sei o que fez Zaqueu ir atrás e deixar sua cadeira da vergonha, porque a cadeira do publicano era chamada de cadeira da vergonha. Tinha que ficar os guardas perto dele dizendo o seguinte, para protegê-los, porque o povo ficava: aí ladrão, mais uma vez, hein? Porque senão o povo caía dentro. Então eles tinham a proteção de Roma. Era chamada de cadeira da vergonha. E ele encontra Jesus. Na verdade, Jesus o encontra, né? E Jesus vai lá para a casa dele, eles comem juntos, tal. E agora Zaqueu percebe-se vivendo uma vida que faz sentido. Ele acreditou que Jesus era o sentido da vida. E agora o cara que traiu a nação por causa de dinheiro, acabou, o dinheiro não serve mais para nada para ele. Não. E ele se levanta e diz o seguinte: o cara que amava dinheiro e que traiu o povo por causa de dinheiro, hein? Vai dizer o seguinte: quero dar metade dos meus bens para os pobres. E eu não quero ficar com dinheiro não, olha, eu quero devolver ainda 4 vezes mais do que eu roubei. Jesus, hoje a salvação está nessa casa aqui. Porque Jesus senta mesmo com esse tipo de gente, sabe? Esse tipo de gente que a gente não senta perto mais. Só que muitos de nós não gostam de se envolver com essa gente que a igreja diz que não é crente, que é mal. Tem muita igreja, por exemplo, muitos irmãos que pregam que a gente não deve se relacionar com esse tipo de gente. Mas Jesus mostra o evangelho totalmente diferente para nós, né? Na equipe dele tem prostituta, publicanos, zelotes, se odiavam, como não faz sentido essa equipe.
É porque muitas vezes os irmãos tentam proteger os jovens e os outros irmãos, achando que é assim que vai proteger. Não. Porque ele fala o seguinte: não, se você se relacionar com esse cara, se você se relacionar com a prostituta, tu vai virar prostituta também, então não se relaciona com ela não. E por que a gente tem medo? É porque a gente ainda não descobriu de verdade o sentido da vida, porque quem está em Cristo não tem medo de se relacionar com ninguém. Porque Jesus é o cara que senta com o povo da operação, que caiu na operação Lava Jato, e ele não lava dinheiro. É o povo que lavava dinheiro que deixa de lavar dinheiro. Ele senta com a prostituta e a prostituta deixa de se prostituir. Ele senta com o ladrão e o ladrão deixa de roubar. Sabe por quê? Porque antes eles estavam buscando sentido. Mas quando eles foram encontrados por Jesus, passaram a ter uma vida que verdadeiramente faz sentido. E não precisam de mais nada. Jesus é suficiente. Na Bíblia, lá em 2 Coríntios 5, vai dizer que Ele nos reconciliou consigo mesmo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Para mim é sinônimo de deu vida. Porque se Ele nos reconcilia consigo mesmo, se Ele nos leva para si mesmo, está nos dando vida de novo. Porque vida só é possível em Deus. Vida só é possível em Jesus Cristo. Então está na hora de a gente ser mais do que gente de igreja, mais do que ser pastor de igreja, mais do que sermos líderes de igreja. Está na hora de a gente ser igreja o tempo todo. E essa obra só quem faz é o Espírito Santo. Não tem como eu fazer isso contigo, sabe? Não tem como. Eu posso até montar muitas coisas legais na igreja, fazer abraço grátis, e aí você ajuda o pobre porque está no meio de todo mundo e vai tirar foto para postar no Facebook, né? É muito legal ajudar o pobre assim. Eu posso fazer você fazer isso, a gente consegue. Mas eu não consigo fazer você ajudar o pobre de verdade quando ninguém está vendo. Eu não consigo fazer você ajudar quem faz mal para você, por exemplo. Eu não consigo fazer você amar inimigo, orar por quem persegue, abençoar quem te amaldiçoa. Então, ajudar o pobre em campanha é muito fácil, porque você está com a galera toda, está com o jovem, é legal estar com o jovem, não é? Tem muita gente que acha legal, vamos fazer um abraço grátis, vai ser muito legal. Mas a ajuda que Jesus fala para a gente dar exige sacrifício, não é tão legal assim não. Não sou contra isso, mas eu sou contra a gente viver só de campanha. Doa sangue só no Vida por Vidas, ajuda o pobre só no mutirão de Natal. Não, isso não é amor, isso é campanha denominacional. Jesus quer muito mais do que isso para nós. E essa obra só quem pode fazer é Ele. E eu creio que Ele está aqui. Na verdade, eu creio que Ele está em todo lugar. Mas Deus presente não é a mesma coisa que nós presentes nele. Deus está aqui, mas a pergunta é: você está nele? Mas Ele está aqui, insistindo em você. Essa música, ela sou eu mesmo falando. A música diz assim: olha, eu me dei muitos rótulos, e me dei mesmo muitos rótulos, para tentar ser alguém à vista das pessoas, aos olhares das gentes das igrejas. Busquei rótulos e continuava vazio. Busquei bens e continuava vazio. Busquei status, continuava vazio. Então a minha oração hoje, já que eu já descobri na palavra que a vida só é vida em Cristo e que a vida só faz sentido em Cristo, a minha oração hoje é: mora em mim, Senhor, reina em mim, me reconcilie contigo, porque justificados com Cristo temos paz com Deus. Tem muita gente que interpreta equivocado essa paz é porque antes estávamos em guerra com Deus, agora em Cristo nos reconciliamos, estamos em paz, não mais em guerra. Então, o que eu mais peço hoje para Jesus é: Senhor, mora em mim. Os meus métodos não valem de nada.
minhas técnicas não valem de nada. E de forma bem sincera, meu irmão, que está aqui hoje, você sabe muito bem do que eu estou falando. Para você que está na igreja assim, sabe, e continua vazio, é duro isso, mas a resposta é: está na hora de você estar em Cristo também. Está na hora de você estar em Cristo. Senão você só vai vir aqui quando tiver um cantor conhecido e quando tiver um pregador conhecido. Senão, nas quartas-feiras, você só vai na igreja quando tiver algo para você consumir. E isso não vai preencher aquele vazio aí que te faz chorar direto por ter vacilado de novo, por ter de novo entrado naquele site, por ter de novo mentido para a sua igreja, para a sua família e para a sua esposa. Só Jesus morando em mim e morando em você é que é capaz de nos transformar em gente que vive de acordo com o que Ele quer. Então Jesus está te chamando hoje. Ele está insistindo, sabe? Ele gosta de insistir, Ele bate na porta do meio do seu coração. Poderia deixar, já que a gente fechou, poderia deixar, mas Ele não deixa. E eu poderia até argumentar: pô, mas esse cara não te quer. E ele vai dizer: ah, mas é porque ele não me conhece ainda. Ele não me conhece direito, porque no dia que ele me conhecer, ele nunca mais vai querer nada, vai querer só eu. E eu sei que eu sou o melhor para ele, então por isso que eu insisto. Ou você não insistiria em dar o melhor para o seu filho? Então, eu quero dar o melhor para o meu filho, e o melhor para o meu filho sou eu mesmo. Ousado, mas ele é a solução. Pode ver, quando ele vem aqui, ele não fala: vem para a igreja, ele diz: vem em mim, vem para mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Beba de mim, coma de mim. Ele é a solução do meu e do seu problema. Está cansado também de ser só gente que frequenta a igreja? Quer ter uma experiência legítima com Deus? Mais do que você quer, Ele quer te dar essa experiência. Então que tal hoje crer mesmo na presença dEle e orar não de forma automática, mas orar de verdade e pedindo a Ele, dizendo para Ele quem você é de verdade, sem máscaras, e dizer para Ele que você já percebeu que não é a solução do seu problema, e pedir para Ele: Senhor, mora em mim, porque eu estou perdido, confuso, não sei o que fazer. Essa é a minha oração de todos os dias. Quero estar em Jesus para sempre.
Senhor Jesus, o meu Jesus. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui em meu coração reinar. Vem me morar em meu coração reinar. Em mim vem morar. Eu seria desonesto se eu falasse para você que a Vila Olímpia é a solução da sua vida ou dos seus problemas. Não. A Vila Olímpia acredita que Jesus é a solução do problema. E eles querem trabalhar para que outras pessoas saibam que existe sentido. Que Jesus é o sentido da nossa vida. Então, amigo, se você descobriu também em Jesus o sentido da vida, a Vila Olímpia convoca você também para fazer parte dessa missão e trabalhar junto para essa comunidade aqui, para que essa comunidade conheça esse sentido. Afinal, alguém se sacrificou um dia para você conhecer a mensagem, é ou não? Sacrificou o seu tempo, sacrificou às vezes tempo com a família, para que você conhecesse a mensagem. Está na hora da nossa geração se sacrificar um pouco também. Porque já pensou se não tivessem se sacrificado por nós? Onde estaríamos? Onde você estaria nessa sexta-feira? Então está na hora de a gente fazer a nossa geração viver uma vida que vale a pena ser vivida. Isso só é possível em Deus. Está na hora de a gente levantar e ser igreja o tempo todo. Que Deus abençoe a todos. Que você tenha cada dia mais uma experiência legítima com Deus, porque Jesus está levando a gente de volta para o jardim. Amém ou não? Você não pode perder isso por nada. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Jesus, obrigado por nunca ter desistido de nós. Obrigado por ter nos reconciliado contigo mesmo, com a vida. A gente quer experimentar essa vida, Pai, de forma plena. Nos dê vida hoje, para que sejamos crentes de verdade. Quem é o cristão, senão aquele que recebeu de Cristo vida plena? Nós queremos ter vida, Pai, queremos ser vivos. Queremos que essa comunidade aqui seja uma comunidade de gente viva. Porque a igreja, como indivíduo, é o indivíduo vivo, e como comunidade é uma comunidade de gente viva, de indivíduos vivos. Então nos dê vida, Pai, porque a gente já está cansado de ser só gente de igreja, frequentar a igreja, sem propósito algum, continuar buscando os mesmos vazios que as outras pessoas que não te conhecem procuram. Continuar buscando felicidade onde não há, paz onde não há e amor onde não há. Então traz a gente de volta para Ti, Pai. Devolva-nos a alegria da salvação. Abençoe aquele jovem que está aqui hoje. Não viria aqui, mas talvez alguém insistiu, alguém foi a sua voz, Pai, e insistiu com esse jovem que hoje está aqui. Que ele saia daqui hoje cheio de vida. E quando a sua mãe ouvir ele falar de novo, seus familiares ouvirem ele falar de novo, que possam ouvir palavras de vida. Abençoa a igreja de Vila Olímpia, Pai. Dê direção à liderança, ao ministério de louvor, a todos os ministérios. Direcione
esse culto, esse programa que teremos aqui amanhã, Pai. Para que as pessoas se encontrem nos seus ministérios, para trabalhar para que outros também tenham vida. Abençoe os nossos convidados que estão aqui nessa noite, talvez buscando uma palavra de conforto, de paz. Que hoje o Senhor esteja morando nessa pessoa e que possa durar para sempre.